Olá, bem-vindos à Live URI, Itinerários Formativos e Projetos de Vidas. Eu sou a professora Lucimari, sou professora do Departamento de Ciências Humanas da URI, também professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado e doutorado. Estou aqui hoje para dialogar um pouco com vocês sobre esse assunto. Um assunto muito importante, um assunto que está presente hoje no cotidiano das escolas, né, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Todas as escolas estão falando, todos os professores estão comentando sobre os itinerários formativos e os projetos de vida. Então eu trouxe hoje aqui alguns pontos para reflexão, para que a gente possa dialogar, conversar sobre e, quem sabe, futuramente ampliar o debate em outros espaços da universidade. Sejam bem-vindos a esse momento e aproveitem para tirar as suas dúvidas aí pelos canais de comunicação, se vocês tiverem. Os itinerários formativos e os projetos de vida, então. Eu começo essa fala com vocês com um autor, que é Rubem Alves, que ele nos traz uma provocação muito interessante, né? Rubem Alves coloca que para que existem as escolas, né? Ele faz essa reflexão importante. Para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. E eu trago essa reflexão para iniciar a nossa conversa de hoje, porque ela mexe muito com o tema que nós estamos trabalhando. Como ensinar as perguntas, né? Porque nós vivemos hoje um mundo onde as respostas são as principais buscas pelos sujeitos, né? Nós buscamos as respostas. E o autor, então, ele coloca que as escolas existem para ensinar a criança, o jovem, o adulto, o ancião a desbravarem o mar desconhecido, a entrarem no mundo das perguntas. Essa é a existência real da escola. O que é isso? Dar ao sujeito, dar ao aluno o protagonismo do seu processo de aprendizagem, né? E como dar ao aluno esse protagonismo? Por isso, essa frase está muito ligada ao tema da nossa live de hoje, né? São os itinerários formativos e projetos de vida. E aí eu digo para vocês, ser protagonista exige participar. Não se pode ser protagonista sem participar criticamente de sua ação de aprender e corresponsabilizar-se pelo resultado dessa ação. É importante essa palavra de corresponsabilização, porque nós sabemos que o processo de ensino-aprendizagem, ele não se dá de forma de mão única, ou seja, não é o professor o único responsável e não é o aluno o único responsável, mas no momento em que o aluno se torna protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, ele também se torna corresponsável, ou seja, ele também vai ser um dos autores e um dos atores do sucesso da sua aprendizagem no ambiente escolar. Para isso, a Base Nacional Comum Curricular, ela destaca o seu grande compromisso com a educação integral. E ao falar da educação integral, ela remete à dimensão intelectual e afetiva dos sujeitos. E aí nós pensamos, como formar sujeitos protagonistas do processo de ensino-aprendizagem sem que haja uma educação que valorize o sujeito na sua formação integral. Por isso, quando a base trata dos itinerários formativos, que esse é o nosso assunto hoje, claro que sobre a base nós teríamos milhões de outras coisas para falar. Vou trazer aqui alguns detalhes importantes da base para que a gente compreenda como os itinerários formativos eles devem ocorrer dentro desse processo. E muito mais que isso, a definição dos projetos de vida. Assunto tão novo, assunto tão relevante e que precisa ser discutido, refletido, construído, porque afinal de contas nós estamos construindo um caminho, né? Nós não estamos aqui com as receitas prontas para esse processo, muito pelo contrário, estamos debatendo, dialogando, aprendendo a como os itinerários formativos vão ser implementados nas escolas, como as trilhas da aprendizagem vão acontecer, como os projetos de vida vão ocorrer, né? E isso é muito importante trazer para a reflexão hoje da nossa live, né? Então,
A base, ela traz o estudante como sujeito de aprendizagem em um espaço inclusivo e democrático. O que significa isso? Esse espaço da escola, ele deve ser inclusivo de todas as formas de vida, de todas as formas de formação cultural. E ele deve ser inclusivo e democrático. Ajudar o sujeito a dar a sua opinião, a fazer a sua posição criticamente correta dentro de um espaço coletivo e, ao mesmo tempo, responsabilizar-se também pela sua ação educacional, né? A base propõe, então, para isso, a superação da fragmentação disciplinar. Isso é muito importante. Enquanto nós pensarmos que a escola ela está formada por espaços separados, espaços fragmentados, áreas do conhecimento distantes umas das outras e distantes da sociedade, da comunidade, da vida cotidiana dos sujeitos, nós não conseguiremos trabalhar com uma educação que seja realmente integral, que valorize os sujeitos em todas as suas dimensões, né? Então, a primeira questão é a superação dessa fragmentação. Não pode mais pensar-se numa disciplina que seja a única organização do conhecimento daquela área. Nós precisamos dialogar entre áreas, nós precisamos dialogar entre as áreas e entre a vida cotidiana dos sujeitos. Nós precisamos trazer a realidade vivida para dentro da escola e, ao mesmo tempo, levar a escola para dentro dessa realidade vivida, né? E conhecer como os sujeitos vivem, conhecer como os sujeitos realizam os seus processos de aprendizagem. Para isso, ela pensa que o processo de aprendizagem tem que ter uma aplicação na vida real para dar sentido ao que se aprende. E isso a escola faz cotidianamente, né? Trazer os conceitos da vida real, as dificuldades, as necessidades da vida real, para que os sujeitos consigam aplicar esses conhecimentos aos seus contextos, aos seus cotidianos. O que se espera com isso? Se espera que o sujeito tenha o seu protagonismo na construção do seu projeto de vida, ou seja, a partir desse conhecimento real, desse conhecimento da realidade, que ele consiga trazer a ideia do seu projeto de vida para melhorar o seu contexto, melhorar o seu cotidiano, melhorar as suas ações práticas do dia a dia. Então, nesse caso, fazer com que a escola e a comunidade, fazer com que a escola, a família, a escola e a vida dos sujeitos sejam uma parte única do sujeito, né? Que se complemente, que se respalde um no outro para melhorar o seu contexto de vida, né? E os itinerários formativos, eles trazem essa possibilidade, porque eles dão esse caráter integrador do conhecimento cotidiano, do conhecimento da vida dos sujeitos, ao conhecimento escolar, ao conhecimento dos contextos e conceitos das áreas do conhecimento que são trabalhados dentro da escola, né? Então, eu trago aqui para vocês hoje um pouquinho dos objetivos dos itinerários formativos, que é importante nós sabermos, afinal de contas, dentro da legislação, né, da Base Nacional Comum Curricular, quais são os objetivos dos itinerários formativos? O que eles buscam, afinal de contas? Para que eles servem? Eles estão colocados aí na base para respaldar toda essa parte, toda essa ideia da educação integral, do protagonismo do jovem, do protagonismo da criança, para que eles se sintam e se formem sujeitos protagonistas dos seus processos de aprendizagens. Então, qual é o objetivo ou quais são os objetivos dos itinerários formativos dentro da Base Nacional Comum Curricular? Primeiro, aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais das áreas do conhecimento. Ou seja, nós precisamos aprofundar os conhecimentos das áreas, ou seja, as competências que estão lançadas lá para cada área do conhecimento. O que se espera dos sujeitos? Os itinerários formativos vão aprofundar isso. Consolidar a formação integral. É lógico, para que a gente diga que há uma formação integral do sujeito,
pensando nele não apenas como um sujeito cognitivo, mas como um sujeito afetivo, como um sujeito que convive, como um sujeito que está inserido em uma sociedade. Nós precisamos oportunizar isso, né? Essa é uma grande questão que eu sempre dialogo nas minhas falas, principalmente quando estou conversando com os colegas professores das redes. Nós precisamos oportunizar o espaço de construção desse sujeito, né? Ele não se constrói apenas ouvindo como se deve fazer. Ele se constrói praticando, construindo, né? Sendo participante desse processo. Por isso, consolidar a formação integral é uma das atividades, um dos objetivos dos itinerários formativos. Desenvolver a autonomia necessária para realizarem seus projetos de vida. Eu sempre coloco uma questão muito importante quando a gente busca nas filosofias das escolas, isso não é diferente dos objetivos dos nossos projetos pedagógicos, quando tem lá colocado que o grande objetivo daquele nível de ensino ou daquela proposta curricular é formar cidadãos críticos, conscientes, atuantes na sociedade, né? Mas como nós vamos oportunizar isso? Muitas vezes a gente tem essa frase como uma frase importante no nosso desenvolvimento profissional, né, na nossa docência, como professor lá em diferentes níveis de ensino, mas aí a gente pergunta, como você favorece o desenvolvimento da formação da criticidade? Através de que elementos? Como você favorece a autonomia dos sujeitos? Através de que atividades? Né? Porque a autonomia, ela envolve uma atitude do sujeito, né? Uma atitude e uma prática do sujeito. E para isso, esse sujeito precisa exercitar a autonomia. E eu sempre pergunto para os colegas, né? Tudo vem pronto. Nós desenvolvemos um planejamento pronto, nós desenvolvemos roteiros de experiências, nós desenvolvemos roteiros de organização de projetos na escola. E em que momento o aluno desenvolve algo? Né? Algo que ele propõe, que ele desenvolve, que ele corre o risco do sucesso e do fracasso daquela ação. Então, essa é uma pergunta muito importante. Como desenvolver a autonomia na escola? Não é simplesmente você proporcionar ao aluno a atividade já planejada pelo professor. Você mostrar para o aluno a sequência de fatos. Para desenvolver a autonomia, nós precisamos proporcionar atividades que favoreçam a autonomia. E essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? Como nós vamos desenvolver? É o aluno sendo protagonista do seu processo de aprendizagem. É ele desenvolvendo a ação, correndo os riscos de dar certo, os riscos de mudar o planejamento, o risco de não dar certo. Então, esse é o fato importante nos itinerários formativos, de proporcionar esse desenvolvimento, dar a ele esse protagonismo, né? Também incorporar valores universais, isso é muito importante, como a ética, a liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Nós precisamos, mais do que nunca, no momento onde tudo está de livre acesso, livres oportunidades, né? Nós precisamos, mais do que nunca, desenvolver isso nos nossos estudantes, né? Que eles incorporem esses valores universais, que eles saibam como lidar eticamente com as situações, que eles saibam lidar com a sua liberdade e com a liberdade do outro, que eles saibam e entendam o que é uma democracia, que a democracia não é um deixar fazer livre qualquer coisa, né? Que a justiça social, ela existe e deve ser respeitada e deve ser primada para que aconteça no nosso ambiente social e escolar. A pluralidade, respeitar a pluralidade de decisões, de opiniões, de pensamentos, né, de vivências. Ser solidário e pensar na sustentabilidade. Não é gastar todos os recursos que existem, naturais, ambientais, sociais, econômicos, é pensar em como nós podemos deixar esse mundo para que outros vivam nele também, e não acabar com ele, com a minha vivência, né? E isso é muito importante desenvolver nos sujeitos que estão no ambiente escolar, e os itinerários formativos têm como objetivo isso.
Uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, no trabalho ou na vida. Essa também é um outro objetivo dos itinerários formativos, que é dar essa oportunidade ao sujeito de ter uma visão de mundo ampla, de ter uma visão de mundo heterogêneo, ou seja, nem tudo é do meu ponto de vista, nem tudo é como eu penso. Né? Muito do que nós vivemos, existe uma heterogeneidade de informações, de vivências, de culturas, né? E nós precisamos ter essa visão de mundo ampla, não uma visão de mundo restrita, de achar que o mundo é simplesmente da forma que eu vivo ou como eu penso que é. Né? As escolas, quando pensarem nos seus itinerários formativos, elas devem ter presente o objetivo desses itinerários formativos, ou seja, para que eles servem, né? Quais são os objetivos, mas muito mais pensar nas competências gerais da educação para a organização e a proporção desses itinerários formativos. Ou seja, vou propor esses itinerários a partir das competências gerais da educação básica. Né? E vejam, e eu trago aqui para vocês uma breve discussão sobre isso, nós poderíamos ficar um dia inteiro debatendo sobre as competências gerais da educação básica, que estão lançadas aí na Base Nacional Comum Curricular, mas hoje eu vou trazer uma pequena pincelada sobre isso, porque é importante dizer como nós vamos pensar nos projetos de vida, como nós vamos pensar nos itinerários formativos, sem entender quais são os objetivos para isso e o que eu quero, afinal de contas, ao trazer essas questões para a escola. Eu quero orientar as competências gerais da educação básica, né? As competências gerais da educação básica é algo que eu colocaria num painel bem grande na escola. Eu até já disse isso em várias falas que eu fiz com os colegas professores, mas eu repito isso. Ela deve estar visível para todo mundo ver. Quais são as competências que nós devemos desenvolver nos sujeitos escolares, né? Que competências são essas? Colocar elas muito visível, grande, para que todo mundo possa visualizar. Bonita, com imagens que elucidem essas competências para que a gente possa compreender elas. Existem infográficos que mostram elas de forma reduzida, né? Sintetizada, com palavras-chave, mas eu sou a favor de colocar ela com o texto geral, com o texto completo, para que a gente consiga visualizar como isso pode acontecer dentro dos itinerários e também dos projetos de vida. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A valorização dos conhecimentos historicamente construídos. Isso é muito importante. E utilizar esses conhecimentos historicamente construídos para compreender a realidade atual. É entender que a vida e que a sociedade, ela é histórica, né? Ou seja, é compreender que o que acontece hoje não é porque despencou de algum lugar e aconteceu hoje, é porque é um processo histórico. E esse processo histórico ele precisa ser compreendido pelos nossos alunos. Ele precisa ser valorizado e utilizado. Entender por que a situação hoje ela está assim. Porque houve uma situação anterior que levou a isso agora. E aí, no mundo físico, social, cultural e digital, essa compreensão é muito importante. Então, os conteúdos, eles devem primar por essa valorização. Os itinerários formativos precisam também valorizar esse conhecimento historicamente construído, né? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar testes, hipóteses. O que eu trago aqui nessa segunda competência? A importância de investigar cientificamente os fatos e os dados. Ou seja, eu trago aqui um autor
que é muito importante para esse debate, Pedro Demo, que traz um clássico que é a pesquisa como princípio educativo. Ele já dizia, desde a década de 80, o quanto é importante a pesquisa estar presente no cotidiano da escola, a pesquisa estar presente no cotidiano da ação do professor. O professor não deve ser um mero professor, ele deve ser um professor investigador. Ele deve ser investigador da sua realidade, ele deve ser um investigador do seu conteúdo, da sua área do conhecimento. E como nós vamos incentivar os alunos a serem investigadores, a serem cientistas, sendo um professor investigador? Então, nós precisamos despertar no aluno a curiosidade intelectual. E para isso, os itinerários formativos vão favorecer muito, para que ele passe a ser um investigador, não só dos conteúdos, mas também da sua realidade. Um investigador do seu contexto, levantar os problemas da sua realidade, investigar esses problemas, buscar soluções, levantar hipóteses sobre as possíveis soluções ou as possíveis respostas para esses problemas e agir, melhorando o seu contexto, melhorando o seu cotidiano. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Isso é muito importante. A valorização das manifestações artísticas culturais, não apenas locais, mas também globais. Hoje não existe mais fronteira para esse conhecimento, não existe mais fronteira. Nós comemoramos aqui a Festa de los Muertos do México, né? Tem muitas pessoas que comemoram o Halloween, que é expressão cultural de outro país e que está no nosso cotidiano. Então, as manifestações globais, elas devem ser incorporadas sim pelos sujeitos. E muito também as manifestações locais. O que é cultural no nosso município? O que é cultural na nossa região? O que é cultural no nosso estado? O que é próprio do nosso Brasil? Muitas vezes eu me peguei em situações onde em países diferentes me perguntavam, fala um pouquinho sobre a cultura do Brasil. Falar da cultura do Brasil é muito difícil, porque nós somos 26 culturas diferentes e até mais. Falei aqui dos estados, cada estado tem a sua cultura, cada município tem a sua cultura, tem as suas manifestações. Valorizar isso, trazer para a sala de aula e não só valorizar. Fazer com que o aluno participe, com que ele seja protagonista desses processos. Isso é importante. Utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora, digital, ou seja, o meu aluno, ele não deve ser apenas bom em uma forma de expressão. Ele deve dominar todas, ele deve conhecer todas, ele deve utilizar diferentes linguagens. Então, essa capacidade de desenvolver essa competência é muito importante, né? Que ele saiba, eu sou bom só em matemática, só em cálculos. O que a escola faz para oportunizar as outras linguagens, para oportunizar as outras formas de expressão? É preciso movimentar todas elas. E os itinerários podem dar essa possibilidade, né? Essa possibilidade do aluno buscar diferentes formas de linguagem para se expressar. Mas não só elas, dentro dos conteúdos, dentro dos componentes curriculares, é preciso explorar muito essa competência, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética nas diversas práticas sociais. Isso é muito importante hoje. Por que é muito importante hoje? Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos conectados o tempo todo. A pandemia que está aí, né, ela nos trouxe o distanciamento social, o isolamento social, o home office, as aulas remotas, e nós estamos cada vez mais conectados ao mundo digital. E fazer com que o nosso aluno compreenda, utilize, crie tecnologias digitais de informação e comunicação de forma ética, de forma crítica, é muito importante.
porque nunca se viu tanto informações falsas, né? Os fake news que nós estamos tentando combater ao máximo. Nunca se viu tanta forma deplorável de agressão aos sujeitos, de agressão às pessoas, né? Na sua integridade física, moral, emocional, como a gente vê hoje nas redes sociais. Então, essa é uma competência muito importante. Fazer com que os nossos alunos sejam protagonistas desse processo, criando, inventando, né, utilizando as tecnologias de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então, nós precisamos trazer isso para o contexto da escola. É preciso debater dentro da escola, é preciso criar dentro da escola. Nós não precisamos dizer, não, isso é lá na sociedade, aqui na escola não. É preciso sim, é uma competência a ser desenvolvida. Nós precisamos formar sujeitos mais conscientes, mais críticos, mais atuantes e mais que se preservem e preservem o outro nessa perspectiva ética. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo de trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. Ou seja, nós precisamos valorizar a diversidade de saberes. Não existe um saber único que seja o saber primordial ou essencial ou aquele que é o válido. Nós precisamos entender as diferentes profissões, nós precisamos entender os diferentes modos de atuação na sociedade, as profissões novas que estão surgindo, tendo em vista essa nova realidade que nós vivemos, as profissões que vão deixando de existir pela forma como a sociedade evolui, pelas tecnologias que ela implementa e incrementa no seu contexto. E nós precisamos valorizar essa diversidade de saberes. Não é apenas o professor que sabe, não é apenas o pai que sabe, não é apenas o aluno que sabe. Nós precisamos conhecer essa diversidade e fazer com que o nosso aluno valorize também, né? Dar a ele essa oportunidade. Os itinerários podem promover isso. Promover essa valorização da diversidade, ouvindo, conhecendo, visitando, investigando diferentes espaços de saberes da sociedade, né? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, decisões comuns. Isso é muito importante. Nós estamos em meio a opiniões que são baseadas em conceitos, não conceitos confiáveis. Ou seja, muitas pessoas dão as opiniões delas em cima do senso comum, em cima daquilo que elas não estudaram, daquilo que elas não verificaram, de dados não confiáveis. Nós precisamos fazer com que o nosso aluno tenha base de argumentação, para que ele consiga, em um debate, tanto na escola, como na vida em sociedade, como no seu trabalho, que ele consiga argumentar e levar as suas ideias a um debate maior, baseado em dados, em fatos concretos, em argumentos de ideias teóricas, que ele possa sustentar essa ideia sem que com isso ele agrida o outro, sem que com isso ele coloque informações erradas ou falsas no seu processo de defesa de ideias, né? E com isso ele aprenda a respeitar o outro, né? Num debate, ou seja, minha ideia, minha argumentação é essa. Se a ideia do outro é diferente e é melhor do que a minha, que eu consiga entender que existem ideias diferentes, argumentos diferentes e que podem me trazer melhores resultados quando compreendido de forma correta. Então, argumentar com base em fatos e dados vai ser proporcionado também pelos itinerários. Porque, afinal de contas, os itinerários vão promover a investigação, vão promover a busca pela informação, pela argumentação confiável, pelo dado correto, né? Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, para que, com autocrítica, eu consiga ter a capacidade de lidar com elas. E isso é muito importante. Hoje, uma das características principais do projeto de vida do sujeito, o primeiro objetivo principal dele é o jovem, o aluno, se conhecer.
né? Saber, bom, como eu sou, o que que eu penso, como eu ajo, né? Para depois ele conhecer o outro, conhecer o seu espaço de atuação, conhecer a sua comunidade, para saber quais são os seus problemas e como é que eu vou lidar com isso. Conhecer as suas próprias limitações em relação ao conhecimento de si e do outro. Entender como lidar com as emoções, porque no momento que eu consigo entender o que me agride, o que me machuca, eu consigo entender como isso agride e machuca o outro, né? A respeitar o outro, entender as emoções. Hoje, no momento que nós vivemos, esse contexto de isolamento e distanciamento social, ele está ampliando muito mais as angústias, a ansiedade, as incertezas, né? Quem não está vivendo um momento de dúvidas do que vai ser amanhã, né? E isso gera uma instabilidade no meu conhecer-se, no meu apreciar-se. Agora, eu preciso estar fortalecido para isso, né? E a escola tem esse papel importante de ajudar os sujeitos, a criança, o jovem, o adolescente, a conhecer-se e, para isso, conhecer o outro, né? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, né? Isso é muito importante, porque no momento em que eu exercito a empatia, e veja que essa competência, ela vai além do conhecer-se, né? E do respeitar. Ela está no exercitar a empatia. E o exercitar a empatia é fazer com que os sujeitos pratiquem isso, que eles consigam se colocar no lugar do outro, respeitando o outro na sua diversidade, na sua opinião, na sua ideologia, na sua ideia, e ele consiga então fazer com que ele seja respeitado na sua ideia. Isso é um conhecimento que vem de família, né? Respeite para ser respeitado. É uma frase que nossos pais passaram elas para nós, né? Nós aprendemos isso na família já desde cedo, que nós precisamos respeitar o outro para que o outro também nos respeite. E isso é algo para ser exercitado. Nós precisamos exercitar através de ações, através de práticas que a escola propicie aos sujeitos. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Se nós pensarmos no agir pessoal e coletivamente com autonomia, é aquilo que nós já falávamos em outros momentos dessa mesma live, que é a ideia de você desenvolver essa autonomia praticando ela, né? Ou seja, você tem que aprender a desenvolver a sua autonomia, a ter espaços onde você consiga criar, protagonizar processos, né? E que esses processos também tenham a responsabilidade e a flexibilidade para resiliência, ou seja, errei, não deu certo, vamos lá, vamos voltar. O fracasso é só mais um momento da aprendizagem para o acerto e o sucesso futuro. Nem sempre nós acertamos, nem sempre nós chegamos ao sucesso do projeto realizado, mas isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Isso faz parte do aluno errar, terminou, não deu certo, volta ao começo, vamos ver onde é que foi o erro, vamos fazer de novo, vamos voltar à ativa para acertar dessa vez. Isso é a resiliência e a determinação em voltar a fazer, não deu certo, não fui bem aceito aqui, não aceitaram a minha ideia, vamos argumentar melhor, vamos estudar melhor para que ela seja melhor explicitada. Então, vejam que ao entender essas competências, nós conseguimos entender como os itinerários formativos e o projeto de vida vão poder ser desenvolvidos dentro da escola, né, com os nossos alunos do ensino fundamental e também com os nossos alunos do ensino médio, até porque o projeto de vida ele está lançado para os anos finais do ensino fundamental, né? A partir do 6º ano já começa a identidade do projeto de vida, né? Eu trago para vocês, então, dentro da perspectiva do ensino médio, né? O ensino médio, dentro do currículo, ele está formado pela formação geral básica e os itinerários formativos, né? No entanto, isso é algo indissociável, ou seja,
dentro da formação curricular, os itinerários formativos, eles precisam estar ligados a essa formação geral, que são as competências das áreas do conhecimento específica e as competências gerais da educação básica, né? Os itinerários formativos, eles são o quê? Esse conjunto de unidades curriculares ofertadas pela escola e redes de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos, para o mundo do trabalho, né? Quando nós pensamos, agora eu vou passar de forma rápida também os eixos estruturantes, para que a gente entenda que os itinerários formativos, eles não estão dissociados do componente curricular, né? Não estão dissociados desse componente curricular. No entanto, eles precisam atender aos objetivos dos itinerários, que é dar esse protagonismo, essa visibilidade e essa consolidação da formação integral para os sujeitos, né? E, ao mesmo tempo, desenvolver as competências básicas da educação básica, né? As competências gerais da educação básica, atendendo a determinados eixos estruturantes, que é o que eu vou falar agora. Os eixos estruturantes, né, eles trazem o ideal daquilo que nós precisamos contemplar na elaboração dos itinerários formativos. Então, os eixos estruturantes, eles estão ligados na investigação científica, nos processos criativos, né, ou seja, além de conhecer na investigação científica e trabalhar com a possibilidade de produção do conhecimento com testes, hipóteses, né? Nós vamos trabalhar também com processos criativos na produção de produtos, de tecnologias, né? Na mediação e intervenção sociocultural, ou seja, compreendendo a vida em sociedade, como é que a vida se formula, como é que se trabalha com as mediações dessa vida em sociedade, e o empreendedorismo, né? Ou seja, pensar em possibilidades infinitas dentro do mundo do trabalho, de que isso possa gerar, inclusive, possibilidades futuras para os sujeitos que estão pensando em projetos empreendedores. Então, esses 4 eixos estruturantes, eles dão um norte para a produção das trilhas do conhecimento, das trilhas de aprendizagem que estão dentro dos itinerários formativos, né? Que não é o nosso objetivo hoje falar nessa live sobre isso. Quem sabe, futuramente, a gente possa fazer uma live sobre essa temática, né? Mas os projetos de vida, pensando então nos eixos estruturantes que falamos antes, né? Na investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção cultural e empreendedorismo, os nossos sujeitos vão pensar então num projeto de vida articulando esses eixos estruturantes, tendo como base as competências gerais da educação básica, que foi aquilo que nós trabalhamos antes, né? Mas o componente curricular projeto de vida, que está dentro dos itinerários formativos, né, passa a compor a parte diversificada do currículo dos anos finais do ensino médio, que era aquilo que eu falava antes, ele já está definido desde os anos finais do ensino fundamental, e do ensino médio, com o objetivo de contribuir com os estudantes no processo de autonomia e protagonismo juvenil, pautados no desenvolvimento de suas potencialidades e aspirações. Isso é um dado importante. Afinal de contas, para que serve o projeto de vida? Ele é um projeto individual do sujeito. As trilhas da aprendizagem, né, dentro dos itinerários formativos, elas são pensadas com a colaboração dos sujeitos, mas elas são pensadas pela escola, com os componentes curriculares que a escola vai oportunizar, com os sujeitos que a escola disponibiliza, os recursos físicos, humanos que a escola disponibiliza para ofertar aos sujeitos. Mas o projeto de vida, ele é individual. Ele é um projeto de vida do sujeito, né? Daquele aluno do ensino fundamental, dos anos finais, né? Do ensino fundamental ou do ensino médio, ao qual vai pensar nas suas potencialidades e nas suas aspirações. O que eu quero dentro desse processo?
Claro que o aluno lá do 6º ano não vai chegar definindo: o meu projeto de vida é esse. Ele vai primeiro passar pelos eixos que estão alocados para o projeto de vida de cada ano escolar, né? Que é o conhecer-se, a valorização, os valores da sociedade, né? Eu já vou passar esses dados para vocês, mas eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho mais para os processos de autonomia e protagonismo juvenil, que nós falamos muito hoje sobre isso. O quanto isso é importante no desenvolvimento do projeto de vida do sujeito. É ali que nós vamos desenvolver o maior protagonismo individual dele, né? Ou seja, ele vai buscar a sua própria organização, a sua própria potencialidade no desenvolvimento dos seus anseios e das suas aspirações. O projeto de vida, então, né, busca por meio desse componente curricular estimular as relações sociais e destacar a importância de cada um na sociedade em que vive e no mundo contemporâneo. Ou seja, esse componente, o projeto de vida, ele vai dar ao sujeito maiores possibilidades de compreender a sua ação dentro da vida dele, dentro do seu cotidiano, dentro da sua sociedade, né? E estimular que ele também compreenda as relações sociais dentro desse processo. E aqui eu trago para vocês um pouco, já chegando também para a finalização da nossa live, né? Porque é um momento também de interação. Eu quero que vocês deixem os comentários de vocês, a participação, as dúvidas. Acho que isso é muito importante para nós construir novos processos de diálogo, né? O 6º ano, os eixos do projeto de vida para o 6º ano buscam a identidade, o valor, os fundamentos protagonistas, a cidadania sustentável, ou seja, é preciso também que ele conheça isso, que ele compreenda como isso aconteça, né? Então, buscar como se conhecer, como se valorizar, o valor da sociedade, né? Os fundamentos protagonistas, como é que é ser protagonista? Ninguém nasce sabendo como é ser protagonista, nós precisamos também ensinar o aluno a ser protagonista e oportunizar o protagonismo dele, né? Como é que ele vai ser, como é que o projeto de vida dele vai contemplar tudo isso? Para o 7º ano, então, a participação social, a atuação protagonista, os valores e atitudes, tudo isso vai respaldar o quê? A construção desse projeto de vida dele, né? Para o 8º ano, os valores e atitudes, a atuação protagonista, pesquisa e desenvolvimento, mundo de trabalho, porque isso, mundo do trabalho, pesquisa e desenvolvimento, são conceitos que o projeto de vida vai trabalhar junto com os alunos, para que ele, quando escolher o seu tema, o seu projeto de vida, ele tenha noção de como isso acontece na sociedade, ou qual a importância do seu projeto na sociedade, né? Para o 9º ano, então, ação protagonista, valores e atitudes, conhecimento em prática, mundo do trabalho, são eixos que vão fazer com que os nossos estudantes procurem conhecer mais a própria sociedade para saber exatamente como é que nós vamos intervir nesse problema social que eu estou querendo fazer dele o meu projeto de vida, né? E para o ensino médio, então, o autoconhecimento e inteligência emocional é preciso ser um dos eixos do desenvolvimento do projeto de vida, atitude transformadora, relações midiáticas, nós precisamos trazer para o eixo do projeto de vida atitudes não apenas que denunciem realidades, mas também atitudes que favoreçam a transformação dessa realidade, né? É para isso que o projeto de vida vai favorecer o aluno aqui no ensino médio. Escolhas profissionais e mercado de trabalho, educação financeira e sustentabilidade também são eixos estruturantes para o projeto de vida, né? Métodos de estudos e aprendizado, cultura digital e empreendedorismo, né? Essas questões, esses eixos que estão presentes no projeto de vida, eles fazem com que o sujeito conheça a si mesmo, conheça a realidade, entenda como tudo isso funciona na organização social e como eles podem promover
a mudança, a transformação. E para o ensino médio, já direciona também para suas escolhas futuras, né? Afinal de contas, lá no terceiro ano do ensino médio, o aluno passa a pensar, embora ele pense já antes, mas ele passa a pensar qual vai ser a sequência do seu estudo, né? Para que área ele vai se aprofundar, qual a escolha profissional que ele vai seguir, se ele vai, a partir daí, pode ter um projeto empreendedor já no ensino médio e, a partir daí, já desenvolver a sua própria atuação profissional, né? Principalmente dentro da visão do ensino profissionalizante, ele já pode sair daí como um profissional e trabalhar dentro do seu projeto de vida, dentro das suas aspirações de mudanças. Ou então, pensar nas infinitas possibilidades. Eu, trabalhando e vivenciando, já nos primeiros semestres do ensino superior, nós vivenciamos algumas indefinições dos próprios alunos, né? Eu escolhi essa área, mas eu não tenho bem certeza se é isso que eu quero, eu até queria conhecer melhor outras áreas, e isso está sendo oportunizado para ele já no ensino médio, que ele conheça diferentes áreas, que ele conheça diferentes possibilidades de atuação. É claro que ele não vai ali escolher a sua área de atuação, e existem inúmeras discussões sobre isso, sobre se ele está pronto para isso ou não. Eu vejo alunos que estão se formando no ensino superior, depois de 4 anos e meio, 5 anos de curso, que ainda dizem, eu não sei se é bem isso que eu quero, né? Então, nós temos essas indefinições ao longo de toda a vida. Tem pessoas que, após 10 anos de prática profissional, acabam dizendo assim, eu não sei se era bem isso que eu queria. Acho que eu gosto muito dessa outra área. Então, estamos propensos, ao longo de toda a existência e toda a vida, a pensar em melhores oportunidades de trabalho ou de profissões para a nossa vida. Então, não quer dizer que o aluno no ensino médio vai escolher a sua profissão ou terá que escolher, mas ele poderá conhecer diferentes possibilidades. E isso pode ajudar, né? Pode ajudar. E eu encerro hoje a nossa live, essa live sobre itinerários formativos e projeto de vida, dizendo que não temos as receitas, não temos as respostas, né? Nós temos aqui compreensões, até porque é muito novo e está sendo implementado nas escolas esse ano. Foi estudado durante o ano passado por algumas escolas e nem todas as escolas estão implementando esse ano, porque agora são as escolas pilotos do novo ensino médio que estão implementando, né? Mas o projeto de vida já vem sendo trabalhado nas escolas do ensino fundamental com os alunos dos anos finais. Então é algo que é muito novo. Precisamos dialogar, precisamos conversar, precisamos aprofundar esses conhecimentos e trocar experiências. E eu convido então aos colegas que atuam com essa disciplina, com esse componente curricular nas escolas, que deixem o seu depoimento, como é que estão fazendo isso, né? Como é que estão conduzindo esse processo. Deixem o seu comentário na nossa live, para que a gente possa conhecer como é que os processos estão caminhando nas suas escolas, nas suas experiências. Vamos trocar essas experiências, porque isso vai fortalecer a nossa prática, a nossa ação em relação aos projetos de vida e aos itinerários formativos. Eu encerro então com uma reflexão que é papel da escola contribuir para que os estudantes se reconheçam como sujeitos protagonistas de suas ações e criadores de seus futuros. É papel da escola fazer com que esses sujeitos consigam desenvolver-se como atores do processo de ensino de aprendizagem e serem protagonistas então de suas aprendizagens, tanto na escola quanto futuras, né? Entendendo que o sujeito não acaba de aprender apenas na escola, ele aprende a vida toda. Então, que a escola contribua para isso, para ensinar as perguntas, para que seja um espaço de desenvolvimento e protagonismo do processo de ensino-aprendizagem. É isso, meu muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, por vocês estarem nos acompanhando nesse momento de aprendizagens remotas, aprendizagens online. Nós estamos aqui com o nosso URI Live, nos acompanhem, vocês já estão nos acompanhando, né?
E deixe então o seu comentário, deixe a sua participação para que a gente possa aprender com as experiências dos colegas, né? Hoje o nosso professor que está trabalhando com os projetos de vida e com os itinerários formativos, ele tem a experiência na mão. Então, traga isso para o nosso debate, ok? Muito obrigada e até a próxima live.